Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos utilizar as relações trigonométricas de um mesmo arco para verificarmos as identidades trigonométricas. Então, uma identidade trigonométrica é uma igualdade que envolve funções trigonométricas que é verdadeira para todos os valores do domínio dessas funções. Por exemplo, as relações trigonométricas fundamentais e as suas derivadas, que a gente estudou nas aulas anteriores, elas são identidades trigonométricas. Por exemplo, também essa igualdade, a secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, é um exemplo de identidade trigonométrica. Então, o que consiste esse nosso estudo? Consiste em, dado uma igualdade desse tipo, verificar se realmente o que nós temos à esquerda é igual, ou equivalente ao que nós temos à direita, ou seja, se essa igualdade é verdadeira ou não. Então, é para verificar a identidade trigonométrica. Então, verificar uma identidade trigonométrica é verificar se a igualdade é verdadeira. Então, para verificar se uma igualdade é uma identidade, podemos usar basicamente três processos. Transformar um dos membros da igualdade até ele se tornar idêntico ao outro. Quer dizer, eu posso, por exemplo, transformar aqui secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x, fazendo transformações aqui, substituindo secante de x, tangente de x por equivalente, e modificar e tentar fazer com que ele fique igual ao segundo membro. Ou modificar o segundo membro e fazer com que ele fique idêntico ao primeiro. B. Transformar simultaneamente os dois membros da igualdade até ele se tornar idêntico. Então eu vou modificando os dois ao mesmo tempo até no final eu verificar que realmente são iguais ou idênticos. Ou transformar cada membro numa terceira função ou expressão idêntica ou única. Transformar cada um separadamente até atingir uma única expressão. E para fazer as modificações ou transformações, nós utilizamos as relações trigonométricas fundamentais e suas derivadas. E vocês vão ver que normalmente transformamos tudo em função de seno e cosseno. Na maioria dos casos a gente vai transformar, por exemplo, secante, tangente, vai transformar no equivalente usando seno e cosseno. Aí fica mais fácil. Mas isso tudo vai depender da identidade que aparecer para a gente. Então vamos ver alguns exemplos. Verifica as identidades. No A, cossecante de x menos seno de x é igual a cotangente de x vezes cosseno de x. Então vamos fazer o seguinte, nessa aqui nós vamos transformar a cossecante de x em função de seno e a cotangente em função de cosseno e seno. E a gente sabe que a cossecante é 1 sobre seno e a cotangente é cosseno sobre seno. Então eu vou substituir, cossecante é 1 sobre seno, menos o seno, a cotangente é cosseno sobre seno, vezes o cosseno. Então, aqui o que eu vou fazer? No segundo membro, eu vou fazer o produto aqui, vai ficar cosseno vezes cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado. E aqui eu vou tirar um mínimo múltiplo aqui desse lado. Então, tirando o mínimo múltiplo entre seno de x e 1 aqui embaixo, é seno de x. E seno de x dividido por seno de x é 1, 1 vezes 1 vai dar 1. E seno de x dividido por 1 aqui embaixo é seno de x, vezes menos seno de x, fica menos seno ao quadrado de x. E aqui multiplicando fica cosseno ao quadrado de x sobre seno de x. Agora veja essa subtração aqui. Essa subtração vem da relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se a gente isolar o cosseno ao quadrado, fica 1 menos seno ao quadrado. E isso aqui é justamente o que a gente tem ali. Então 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então eu posso substituir ali. Então fica cosseno ao quadrado de x sobre seno de x igual a cosseno ao quadrado de x sobre seno de x. Então a gente chegou a uma identidade aqui. Então, como isso aqui é verdadeiro, é igual ao primeiro membro, é idêntico ao segundo, então cossecante de x menos seno de x é igual a cotangente de x vezes cosseno de x. Isso é uma identidade. Então, isso que consiste em nossos exercícios aqui. Olha o B. Tangente de x vezes cotangente de x sobre cosseno ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Veja aqui, dá para fazer de duas maneiras. Eu posso transformar tudo em função de seno e cosseno, como a gente fez ali, transformar tangente em seno sobre cosseno, a cotangente em cosseno sobre seno e assim por diante.
Mas veja que eu sei que a tangente né, é o inverso da cotangente. Então, veja, eu estou prevendo o futuro aqui, estou sendo vidente. A tangente é 1 sobre cotangente. Então, se eu colocar 1 sobre cotangente, eu posso cancelar a cotangente. Ó, tá? Daí fica mais fácil. Então, olha aqui. Ó, tá? No lugar da tangente, eu boto 1 sobre cotangente, vezes a cotangente sobre o cosseno ao quadrado. Tá? E secante ao quadrado, tá? Vou deixar assim por enquanto, secante ao quadrado de x. Aí eu vou simplificar aqui a cotangente, tá? Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x. E isso é uma identidade. Né? Por quê? Porque a secante de x é 1 sobre cosseno de x. Tá? E secante ao quadrado é 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Tá? Então eu cheguei na identidade verdadeira aqui, ó, tá? Mostrando, né, provando que a expressão dada é uma identidade. Tá? Barbadinha. Veja que quando a gente chega a uma identidade que a gente conhece, a gente já está mostrando. Aqui, cotangente de x sobre cossecante ao quadrado de x menos 1 é igual a tangente de x. Tá? Então vejam, tá? Veja que a cossecante ao quadrado de x é 1 mais cotangente ao quadrado, é uma relação derivada. Tá? E veja o que eu tenho ali, eu tenho cossecante de x menos 1, então eu posso obter isso aqui, eu posso passar 1 aqui para o primeiro membro, vamos dizer assim, né? Então fica cossecante ao quadrado de x menos 1 igual a cotangente ao quadrado. Então eu posso substituir isso aqui, ó, tá? Por cotangente ao quadrado. Então vai ficar, ó, cotangente de x sobre cotangente ao quadrado de x é igual a tangente de x. Aí eu posso simplificar essa cotangente com uma daqui, tá? Então isso aqui vai ficar 1 sobre cotangente de x, que é igual a tangente de x. Tá? Ou seja, o inverso da cotangente é a tangente. Isso aqui a gente já sabe, né? É uma das igual relações, né, derivadas, né, da tangente com tangente. Né? Como eu disse, se a gente chega a uma das relações que a gente já estudou, a gente está mostrando a identidade. Letra D. Secante ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x mais cossecante ao quadrado de x. Tá? Então, nós vamos, né, modificar assim. Eu vou transformar em seno e cosseno. Secante é 1 sobre cosseno. Então, secante ao quadrado é 1 sobre cosseno tudo ao quadrado. Como 1 ao quadrado é 1, fica 1 sobre cosseno ao quadrado. Vezes cossecante ao quadrado. Cossecante é 1 sobre seno, então vai ficar 1 sobre seno ao quadrado. Igual, ó, secante ao quadrado, né, que é 1 sobre cosseno ao quadrado, mais cossecante ao quadrado, 1 sobre seno ao quadrado. Tá? Barbadinha. Aqui a gente pode fazer o produto e aqui a gente vai fazer a soma. Ó. Tá? Então, fazendo o produto, 1 vezes 1 dá 1, cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado, né? Fica cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Aqui o mínimo múltiplo é cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Ó. É o mínimo múltiplo comum dos dois. Então, eu vou dividir pelos denominadores e multiplicar pelo numerador correspondente. Então, a cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, dividido por cosseno ao quadrado, fica seno ao quadrado, vezes 1, fica o seno ao quadrado. E cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, dividido por seno ao quadrado, fica cosseno ao quadrado, vezes 1, cosseno ao quadrado. Tá? E veja bem, aqui eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. E aqui eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado. Essa soma que eu tenho aqui em cima, né, é conhecida nossa, né? É da relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Tá? Então eu tenho, ó, no lado esquerdo aqui eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. E substituindo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x por 1, né, eu vou obter no segundo membro, né, idêntico ao primeiro. Tá? Então, nós mostramos que realmente isso aqui é uma identidade. Tá? Barbadinha. Vamos à letra E. Ó. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais seno ao quadrado de x vezes secante ao quadrado. Então, vamos fazendo a modificação. Ó. Tá? Secante ao quadrado de x, né, menos 1, quer dizer, eu passei isso aqui para o primeiro membro, é igual a seno ao quadrado de x vezes secante ao quadrado. Tá? Por que eu fiz isso? Porque secante ao quadrado menos 1 é a tangente de x. Ó. Tá? A relação aquela, ó,
Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, secante menos 1 é a tangente ao quadrado. Tá? Por que eu fiz isso aqui? Ó? Tá? Porque no lugar agora da tangente, eu vou colocar seno sobre cosseno. Tá? Como está o quadrado, fica seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, igual a seno ao quadrado vezes secante ao quadrado. Aí nós vamos cancelar aqui o seno ao quadrado, ó, que vai dar 1. Tá? Então vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado aqui igual a secante ao quadrado. Tá? Chegamos a uma relação fundamental. 1 sobre cosseno é igual a secante. E como está ao quadrado, os dois estão ao quadrado. Barbadinha. Letra F. Ó. Tangente ao quadrado de x mais cotangente ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente na quarta de x sobre cotangente ao quadrado de x. Tá? Então, ó, tangente ao quadrado de x é 1 sobre cotangente ao quadrado. Veja, por que eu estou fazendo utilizando isso aqui? Porque aqui no denominador eu também tenho cotangente ao quadrado, então eu vou tentar fazer com que fique mesmo o denominador. Tá? E veja que aqui tem cotangente na quarta. Então, se eu tirar o mínimo aqui, ó, vai multiplicar aqui, vai ficar cotangente na quarta também. Veja que eu estou olhando isso aqui já prevendo o que eu posso fazer. Tá? Então, ó, mais cotangente ao quadrado, tá? Igual a 1 mais cotangente na quarta sobre cotangente ao quadrado. Agora eu vou tirar o mínimo de tudo. Ó, tá? O mínimo é cotangente ao quadrado de x, ó, o mínimo aqui, ó, só do primeiro membro, que aqui já está pronto, né? É o mesmo denominador. Então, cotangente ao quadrado dividido por cotangente ao quadrado é 1, vezes 1 fica 1. Cotangente ao quadrado dividido por 1 fica cotangente ao quadrado, vezes cotangente ao quadrado é cotangente na quarta. E no segundo membro, né, eu tenho 1 mais cotangente na quarta sobre cotangente ao quadrado. Ó. Ficou igual. Né? Foi rápido e rasteiro. Nós modificamos só o primeiro membro e obtemos o segundo. Então, essa igualdade é uma identidade trigonométrica. Olha a letra G. Ó. Seno de x vezes tangente de x vezes cossecante de x sobre cosseno de x, cotangente de x, secante de x é igual a tangente ao quadrado de x. Tá? Então, vamos modificar transformando aqui tudo em seno e cosseno. Tá? Então, ó, seno de x, no lugar da tangente é seno de x sobre cosseno de x, e no lugar da cossecante é 1 sobre seno. Aqui embaixo, cosseno de x, eu repito, a cotangente é cosseno sobre seno e a secante é 1 sobre cosseno. Tá? Então, nós vamos simplificar aqui o seno, tá? E vamos simplificar aqui o cosseno. Tá? Então, o que vai sobrar aqui? Ó? Vai sobrar seno de x sobre cosseno de x. Ó. E aqui embaixo, cosseno de x sobre seno de x. Eu tenho uma divisão. Veja que eu peguei só o primeiro membro aqui, eu estou trabalhando com o primeiro membro, né? Não estou mexendo no segundo membro. Tá? Então, aqui divisão de duas frações, conserva a primeira, ó, seno de x sobre cosseno de x, vezes o inverso da segunda. O inverso de cosseno sobre seno é seno sobre cosseno. E aí, fazendo o produto, ó, seno vezes seno dá seno ao quadrado, e cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. E seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é a tangente ao quadrado, que é justamente o que a gente tem ali. Ó. Então, nós modificamos o primeiro membro e chegamos no segundo. Tá? Então, né, nós mostramos que realmente isso aqui é uma identidade trigonométrica. Barbadinha. Tá? Vamos para a letra H. Secante de x menos 1 ao quadrado é igual a 1 menos cosseno de x ao quadrado mais tangente de x menos seno de x ao quadrado. Então, veja que eu tenho 3 quadrados de diferenças aqui, são produtos notáveis. Então, nós vamos desenvolver cada um. Tá? Então, secante de x menos 1 ao quadrado vai ficar ao quadrado do primeiro. Tá? 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes secante. É 2 secante vezes menos 1 vai dar menos 2 secante de x. E mais o quadrado do segundo, mais 1. Tá? Igual... Tá? Agora desenvolvendo aqui, ó, quadrado do primeiro, que é 1, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 1 vezes menos cosseno, menos 2 cosseno, e mais o quadrado do segundo, mais cosseno ao quadrado. E aqui fazendo a mesma coisa, ó, mais quadrado do primeiro, tangente ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes tangente vezes menos seno, dá menos 2 tangente vezes seno. E mais o quadrado do segundo, mais o seno ao quadrado.
Tá? Então, nessa igualdade, veja que esse 1 com esse 1 aqui, ó, se eu passasse, vamos falar assim, passar, né? Na verdade não passa, mas se eu subtrair um de cada lado, eles vão cancelar. Tá? Barbadinha. E outra coisa que dá para notar aqui no segundo membro, ó, essa soma, ó, cosseno ao quadrado com seno ao quadrado aqui vale 1. Ó, tá? Esse mais esse vale 1. Tá? Então, nós podemos substituir isso aqui tudo por 1. Então, vai ficar assim, ó, secante ao quadrado, menos 2 secante de x, aqui anulou, menos 2 cosseno de x, e esse 1 aqui é o resultado de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, é 1. Mais a tangente ao quadrado, menos 2 tangente seno. Tá? Então, veja que a gente tem que ter enxergar essas coisas, né? Como é que a gente enxerga na prática, né? Fazendo exercício. Tá? Então agora vamos ver o que a gente pode tirar aqui. Ó, tá? Veja que 1 mais tangente ao quadrado, tá? Veja, mais uma coisa que dá para anotar no meio. Esse 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Ó. Tá? Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Tá? Então eu posso cancelar os dois. Ó. Ah, porque se isso aqui passar a subtrair, vai cancelar secante ao quadrado. Então vai sobrar ó, menos 2 secante de x igual menos 2 cosseno de x, menos 2 tangente vezes seno. Tá? Veja que todos eles têm coeficiente menos 2, então nós vamos dividir tudo por menos 2, para facilitar o cálculo. Então fica secante de x igual cosseno de x mais tangente vezes seno. Tá? Barbadinha. Tá? Então agora aqui eu vou transformar tudo em seno e cosseno. Ó. Secante é 1 sobre cosseno igual a cosseno de x mais tangente é seno sobre cosseno vezes o seno. Tá? Aqui dá para multiplicar aqui, ó. Tá? Então, ó, 1 sobre cosseno é igual a cosseno de x mais seno ao quadrado sobre cosseno de x. Tá? Agora vamos tirar o mínimo aqui do lado direito. O primeiro aqui vamos deixar como está, ó, 1 sobre cosseno. O mínimo aqui, ó, entre 1 e cosseno é cosseno. Cosseno dividido por 1 é cosseno, vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. E cosseno dividido por cosseno dá 1. 1 vezes seno ao quadrado é seno ao quadrado. Tá? E veja que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado aqui é 1. Ó, tá? Então, 1 sobre cosseno é igual, tudo isso aqui é 1, igual a 1 sobre cosseno. Então, está verificada a identidade. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga nossas aulas para os colegas.